Em um momento em que é necessário priorizar o distanciamento social, a mudança na estrutura organizacional da UFLA tornou-se um desafio ainda maior, uma questão que tem sido superado com o esforço e a dedicação de toda a comunidade universitária. Confira só! A implementação de uma estrutura organizacional, mesmo que necessária, ela é sempre difícil. Com a criação das unidades acadêmicas, nós tivemos que reestruturar todo o aspecto legal da instituição, fazer o novo estatuto, fazer os novos regimentos das pró-reitorias e dos departamentos, além da criação dos regimentos das unidades acadêmicas e das congregações. E essas ações legais, regimentais, elas foram bastante trabalhosas e tinham que ser prioritárias para que as unidades acadêmicas pudessem acontecer. Toda mudança, ela gera uma quebra de paradigmas e isso não é fácil, ainda mais em época de pandemias. Novas rotinas estão sendo implementadas, é um novo aprendizado de trabalho. Tem a estruturação tanto física da escola, né, da sede da escola, como também de pessoal. O primeiro dificultador foi que a gente não tinha um parâmetro, né? Ou seja, foi um processo total de implantação. A gente sempre teve alguns norteadores, mas a gente está construindo tudo isso em equipe. Então, o principal dificultador é esse. Eu acho que o pior, o mais desafiador, foi a instalação, né, da unidade acadêmica de forma remota. E isso, então, perde o contato das pessoas e dificulta, porque você tem que resolver tudo remotamente. Além disso, teve outras atividades, outros processos que também foram conduzidos de forma remota, como, por exemplo, a elaboração do Plano de Desenvolvimento da Unidade, o PDU. E, além disso, atualmente nós estamos trabalhando no regimento interno, remotamente, que é também um grande desafio, porque nós não temos, e é a primeira vez que se vai ter um regimento da unidade acadêmica. Eu vejo que o grande problema, né, que a pandemia traz nesse processo de mudança é o distanciamento. Então, o fato de você não poder conversar com as pessoas, não participar do dia a dia das pessoas, não participar do dia a dia da comunidade universitária, isso gera certos problemas, porque você acaba não ficando sabendo no momento exato que as coisas ocorrem e às vezes as soluções dos problemas podem demorar um pouquinho. E às vezes é muito bom você trocar uma ideia com um colega de um problema que está acontecendo. Com a criação das unidades nós criamos também uma série de demandas, né, de reuniões para trabalhar, por exemplo, a regimentação das unidades acadêmicas. Estamos trabalhando nisso ainda, para trabalhar, por exemplo, na discussão sobre o plano de desenvolvimento da unidade acadêmica, e tudo isso precisa ser trabalhado conversando uns com os outros, né? E isso tem sido difícil, é um desafio grande. Então, para todas as ações, a gente precisa agendar reuniões que muitas vezes, né, não tem a mesma eficiência que quando a gente discute, né, com os pares e em reunião com menos pessoas ou no cotidiano ali do trabalho. Além de tudo isso, manter as rotinas de ensino, no ensino remoto, houve um esforço muito grande de toda a comunidade em se adaptar a essa nova realidade do ensino remoto. Além disso, né, você soma aí a necessidade de se adaptar para uma nova realidade de unidade acadêmica, que tem que ter rotinas administrativas novas, que tem que ter rotinas acadêmicas novas, e isso tem sido bastante difícil, especialmente por conta do distanciamento. Mas esses problemas estão sendo resolvidos com trabalho em equipe. No momento, várias rotinas das pró-reitorias já foram passadas para as unidades acadêmicas, né? Toda a parte de atendimento aos estudantes, né? Como a colação de grau e atendimento aos estudantes, já estão sendo feitos pelas secretarias integradas, e
O que a gente está aguardando agora, por conta da pandemia que houve um atraso, é a estruturação física da escola para nós podermos trabalhar no mesmo ambiente. Embora com todo o aspecto negativo da pandemia, a utilização da ferramenta de reuniões remotas durante a pandemia, eu acho que houve uma otimização de tempo dos diretores e da administração superior na construção desses processos. Na pandemia, a gente avançou muito nesses usos de tecnologia, então as reuniões, né, pelo Google Meet e outras formas, né, de interação tem permitido também que a gente flexibilize os horários e permita que a gente tenha maior eficiência no aproveitamento do tempo em função de não ter a necessidade de deslocamentos. Então a gente tem enfrentado o desafio, né, da falta de diálogo mais intenso, mas por outro lado a gente tem sistematizado isso com uma discussão mais madura, mais sistematizada, porque a gente tem documentado, né, as discussões e tendo essa preocupação de fazer o registro. Então isso, eu acho que para o avanço das discussões isso é muito importante, porque aquilo que foi discutido numa reunião a gente retoma na outra, então a gente tem condições de acompanhar mais esse histórico, né, de como é que se deu esse processo de implementação. E em termos de onde estamos nesse processo, nós conseguimos cumprir aquilo que tínhamos planejado em termos de plano de desenvolvimento da unidade, né? Trabalhamos inicialmente no PDI, todos os diretores e a comunidade, de modo geral, trabalhou bastante no PDI inicialmente e no regimento geral e no estatuto, né, na mudança do estatuto da universidade para a nova realidade com a nova estrutura organizacional. Isso foi concluído, né, o PDI foi concluído, os PDUs foram concluídos, o regimento geral da UFLA foi concluído. No entanto, hoje nós estamos na discussão dos regimentos internos das unidades acadêmicas. Então, estamos nesse processo, né, algumas unidades um pouco mais avançadas do que outras, mas esse é o estágio atual no qual a nova estrutura precisa, né, trabalhar para que a gente possa ter plenamente aí as funções e as questões todas já definidas, né, no âmbito regimental. Hoje nós já estamos num processo bem adiantado, onde já está muito claro o que compõe a diretoria da faculdade, o que compõe cada unidade administrativa dentro da faculdade, cada departamento, as funções de colegiados, né, e as atividades de cada um. Então nós já estamos finalizando, né, o regimento da unidade acadêmica e acho que a gente já está bastante adiantado. Então nós estamos trabalhando no regimento da unidade. Então nós estamos tentando estruturar a secretaria integrada, estamos tentando estruturar a coordenadoria de gestão estratégica, tentando entender como essas coisas funcionam ainda. Então tudo é muito novo, mas nós estamos trabalhando assim com muita calma e assim para tentar entender todos os processos envolvidos nesse novo tipo de estrutura que a universidade está vivenciando.